Pessoa não é a do maior talento. Bem-vindos, então, gente, oficialmente ao EPA, nosso encontro de práticas de autoliderança. Hoje o tema é indecisão. E eu queria começar perguntando uma coisa para vocês. O que que vocês sentem dentro da indecisão de vocês, de como vocês manifestam a indecisão? Que característica ou qualidade, ou o que que vocês acham que vocês precisariam ter ou gostariam de ter que poderia apoiar na indecisão de vocês? Se eu pudesse escolher algo que eu queria desenvolver mais em mim, que eu acho que iria apoiar na minha indecisão, o que que seria? Ser Olá, ser confiante. confiante. Eu ia falar que confiança eu acho que é o primeiro ponto, né? Sem confiança a gente não consegue quebrar a barreira da indecisão. A indecisão eu acho que é o monstrinho da confiança ali, é o anjinho mau que fica na nossa mente o tempo inteiro, assim. Muito bom. Não se preocupar tanto com o resultado da decisão. Muito bom, Paulo. Eu acho que uma certeza de saber quais são uma ideia de ver qual é o resultado com aquela decisão, sabe? Pode ser um pouco de insegurança, pode ser um pouco de quero ver uma prévia do que vai acontecer se eu fizer isso, e quero ver uma prévia do que vai acontecer se eu fizer isso, sabe? Você queria Acho que ter é uma um bola de medo. cristal. É, eu Exato, queria ter é uma bola isso, de cristal. Ia ser ótimo mesmo para a exatamente gente isso. tomar a decisão. Maravilhoso. Muito bom. Ter clareza das necessidades prioritárias que as opções atenderiam. Muito bom, Grace. Uma outra questão é o julgamento dos outros. Você diz não se importar tanto com o julgamento dos outros, Juliana? É uma coisa que influencia, então. É aquela de você, se eu tomar essa decisão, né, que nem acho que foi o Douglas, né, que falou o Sidney, desculpa, de você querer uma prévia, daí você fica naquela, será que se eu fizer isso, o que que vão pensar? E sabe, aquele bichinho assim, será que se eu tomar essa decisão, ainda mais quando tem outras pessoas que adoram dar o pitaco na nossa vida, que estão ali o tempo inteiro, não ter essa prévia, né? Não poder fazer um teste drive antes de tomar a decisão ali e ter essa questão assim do julgamento. Acho que é pensar, né, no que os outros vão achar daquilo, especialmente quando a gente vai sair daquele comodismo que a gente está, né? Ir para uma coisa diferente ou romper um ciclo do que a gente está fazendo. Acho que é nesse sentido assim que eu quis dizer. Muito bom. Eu acho que sim, passa por isso, mas eu acho que hoje em dia eu não me importo tanto com a opinião dos outros. Eu acho que é mais o medo de errar, sabe? Eu acho de tomar uma decisão e depois não conseguir voltar atrás. Acho que é Uhum. mais nesse sentido, para mim, né? Ótimo. Acho que isso, quando a gente até fala da confiança, tem a ver com isso, porque esse medo de errar envolve a gente arriscar, né? Quando a gente faz uma escolha, a gente está arriscando alguma coisa, e é isso que a gente vai trazer mais aqui. Ô, Jean, se quiser abrir agora o conteúdo. Sim. A Thaís também falou, ser confiante e ouvir mais o que estou sentindo, e não só ir pela razão. É, ontem a gente viu, né, a gente deu um workshop de inteligência espiritual lá na Escola do Caos, e a gente tem muitos eus e muitas vozes, e fica difícil a gente perceber qual que é a voz mesmo que está conectada com o que a gente quer de verdade. Tudo meio que se mistura, né? Até com os julgamentos dos outros, com os quereres dos outros, enfim. Então, indecisão. Aqui a gente traz os 5 atributos da autoliderança. Se alguém não assistiu os encontros anteriores que a gente teve, no nosso primeiro encontro do EPA, que ficou gravado,
a gente explica cada um desses 5 atributos. Então, para cada tema que a gente traz aqui, a gente conecta com um atributo. Aqui, a gente entende que a indecisão está muito relacionada com o atributo da objetividade, da gente ser capaz de ter objetividade nas nossas escolhas, enxergar o que é real e não a ilusão do que a gente está, às vezes se mistura. E também está relacionado com a capacidade de lidar com frustrações, que é o atributo 5. Mas a gente conecta mais com o atributo 3 da objetividade. Então, sobre nós, somos a Catris Consultoria, eu, Jane e Josi, a gente se juntou para levar mais da inteligência espiritual para as organizações. Então, a gente traz tudo que a gente traz aqui de autoliderança, está conectado com a base de tudo que a gente traz é a inteligência espiritual, que não tem relação com religião, que é um aspecto nosso, da nossa natureza, uma dimensão nossa, e que está relacionado com as nossas escolhas, principalmente as questões de propósito, de sentido, de valor. Então é isso, a gente tem várias aulas sobre especificamente inteligência espiritual, que depois a gente pode compartilhar com vocês também. Quais são nossas intenções com o EPA lá? Nossas intenções com EPA. Nossas intenções com o EPA é dar mais de nós, desse nosso conhecimento para as pessoas, para que mais gente conheça o que é inteligência espiritual, conheça a Catris, e que também seja uma porta de entrada, então, para quem trabalha em empresa, em organizações, e vê que faz sentido esse conteúdo que a gente está trazendo, levem a gente para as organizações de vocês, porque o nosso papel é plantar sementinhas desse tema dentro das organizações, porque a gente vê que tem muita gente adoecendo mesmo dentro do corporativo. Então, um dos nossos papéis aqui, nossas missões, nossa missão de vida é tocar as pessoas a partir desse lugar e também fomentar essa comunidade de pessoas incríveis que acreditam no mesmo que nós e querem continuar fomentando isso e se conhecendo e se observando, enfim. Gente, a gente acredita que esse caminho se faz através da construção dessa autoliderança. E a gente acredita que para construir a autoliderança, você precisa desenvolver essa que é a inteligência do futuro, a inteligência espiritual. E isso se faz com autoconhecimento. Por isso, a nossa proposta sempre é te levar para dentro, para investigar sobre você com relação ao tema que a gente traz em cada um dos encontros. Temas que a gente já teve aqui no EPA. Em abril a gente começou, que falamos de autoliderança, falamos de maturidade emocional, procrastinação. O tema desse mês é indecisão e o tema de agosto está em aberto, então sugiram temas que vocês querem ver aqui. Às vezes a gente manda uma enquete lá no nosso grupo de WhatsApp para vocês votarem, mas a gente está super aberto a novos temas que fazem sentido para os desafios que vocês estão vivendo hoje. Acordos para o encontro de hoje. Falar em primeira pessoa, confidencialidade das partilhas e a gravação do conteúdo. Na verdade, assim, a gente está gravando conteúdo, mas a parte das partilhas, se alguém ficar desconfortável disso, ficar na gravação, pede para a gente pausar antes de trazer alguma coisa. A gente às vezes pausa na hora da partilha, mas às vezes eu esqueço também. Ou pode pedir para a gente tirar depois. Então, a gente quer cuidar muito da confidencialidade do que vocês estão trazendo, para que vocês se sintam abertos para trazer os temas de vocês aqui. Essa gravação fica dentro da nossa plataforma, tá? Da Catris, que depois eu dou acesso para quem não tem. Espaços de aprendizagem. Nossos espaços de aprendizagem aqui hoje não é só o conteúdo, são os exercícios, é a presença, o corpo. Já percebam como está o corpo de vocês agora, a relação com os outros participantes, como eu me sinto quando que o outro traz alguma coisa que eu gosto, que eu concordo, que eu não concordo, relação com as facilitadoras, relação com a tecnologia e as partilhas, o dar e receber. O quanto eu dou de mim para esse grupo, me sinto à vontade para expor e falar, o quanto eu me retenho e retraio, como que flui essas partilhas. Então, todos E esses aprendizado. são convites de espaço de aprendizagem para a gente aprender mais sobre nós, observar
Isso, ao longo do encontro inteiro. Bora lá. Vou fazer aquele convite que quem já acompanha a gente já sabe qual é. Quem não acompanha, vou pedir para fechar os olhos. Se colocar numa posição ereta, mas ainda relaxada. Imagine que tem um fiozinho no topo da sua cabeça, puxando você para o alto, para você poder ajeitar essa coluna. E agora eu vou pedir para você levar a atenção para a sua respiração. Perceba como ela está. Perceba seus pés no chão. Faz um escaneamento pelo corpo. Leva movimento para onde você está sentindo que precisa. Vai aprofundando a sua respiração, levando oxigênio para esses lugares que você está sentindo que de repente estão um pouco mais bloqueados, estão precisando de mais ar. E agora faça umas 3 respirações bem longas, com consciência. Perceba como está se sentindo. Nomeie esse sentimento. Volta sua atenção para cá. E vai abrindo os olhos, cada uma, no seu tempo. Todo mundo bem? Então vamos lá. Gente, indecisão. A gente sempre traz uma definição, né? A definição normalmente do dicionário, do Wikipedia, para a gente partir de algum lugar. Caráter ou condição do que não está definido, do que está mal resolvido. Indeterminação, incerteza. O Sidney falou, né, daquela coisa de querer ter a certeza. Então, a indecisão é a base da incerteza. É embasada na incerteza. E a gente decide o dia inteiro, gente. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está decidindo. A gente, inclusive, a hora que acorda, que abre os olhos, a gente decide se vai levantar da cama aquela hora ou não. A gente não para de decidir o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar consciente de que tudo nessa vida é decisão. E por tudo ser uma decisão, e pela Catris entender que tudo é uma decisão, a indecisão também é uma decisão. É a decisão de não decidir. Gente, a gente fala que decisão depende de maturidade emocional e muitas vezes envolve escolher o caminho.
errado, e a gente coloca esse errado bem entre aspas, porque a gente às vezes escolhe errado querendo escolher certo, às vezes não, muitas vezes. Mas como é que a gente faz, né, para saber qual que é a atitude madura para decidir? A gente já teve um encontro sobre maturidade emocional. A gente fala que tudo que a gente traz de tema aqui sempre conversa com outros temas que a gente ainda vai trazer e com os quais e com aqueles que a gente já trouxe. Mas vamos focar aqui nessa atitude madura para decidir. Como é que a gente faz para saber qual que é a atitude madura para decidir, né? Então vamos olhar primeiro para a atitude que é imatura. Olha lá, essa nossa criancinha interna aí, com essa cara de, né, de birrenta que ela tá. Bonitinha. Bonitinha, mas ela tá dentro da gente, mas a gente precisa acolher essa carinha birrenta dela e mostrar para ela que não é bem assim que a gente toma decisão na vida. O adulto não pode tomar decisão assim. Ó, a atitude matura é tomar a decisão de maneira superficial, sem ponderar, sem avaliar os preços a pagar, ou seja, as desvantagens que porventura aquela opção de escolha pode trazer. Ter expectativas rígidas, quer dizer, sabe aquela coisa do tem que dar certo? Eu tenho que ter, eu só vou tomar essa decisão a hora que eu tiver certeza que vai dar certo. E aí o que acontece? Atitude matura, né? Nem toma a decisão. Então a gente precisa, não pode ter essas expectativas rígidas. A atitude matura é aquela que tem essa expectativa rígida. Caso não saia como desejado, se frustra e se revolta contra a vida. Essa é a atitude matura. Por isso que a gente fala que também esse tema da indecisão, ele guarda, sim, relação com um dos atributos da autoliderança, que é a capacidade de lidar com as frustrações. Mas a gente está aqui um passo antes, né? Vamos ser mais objetivos para a hora que, em tese, eu me der conta ou me deparar com a desvantagem da opção de escolha feita, eu não me frustre tanto assim, né? Dessa forma que a atitude matura me faz entrar em contato. Bom, e a atitude madura? Ela é responsável, consciente, eu conheço tudo o que envolve todas as minhas opções de escolha. Eu me disponibilizo a pagar o preço, a correr o risco das desvantagens que invariavelmente qualquer uma das opções de escolha vai me trazer. Eu assumo esse risco. E eu não fujo dos problemas ou possíveis resultados, porque a gente sabe que muitas vezes para a gente acertar, né, para a gente conseguir chegar aonde a gente quer e de que dependem várias decisões, a gente pode tomar decisões que vão levar a caminhos, entre aspas, de novo, errados, e que vão invariavelmente levar a gente para o caminho certo, no final das contas. E esse certo e errado eu sempre coloco entre aspas, tá, gente? Porque não existe muito essa coisa do certo e errado. No final das contas, a atitude é mais importante que o caminho. Aí eu vou passar para lá, porque a lá é Uhum. a Só dona volta, deste tema. mas O volta um pouquinho, Jean. que você quer voltar? Não, pode deixar aí, pode deixar aí. O Paulo falou: maturidade é ser Ah, responsável pela consequência da sua decisão. Acho que dá para dizer isso. É que quando a gente usa a palavra consequência, às vezes já vem com um peso bem, não sei, para mim, tá? A minha interpretação é que já vem com um peso bem negativo. Então, maturidade é ser responsável pelos resultados, né, das nossas decisões. Que envolve tanto a parte, né, a vantajosa como a parte desvantajosa. E a gente sempre tem um preço a pagar por qualquer escolha que a gente queira fazer. E normalmente a gente, na imaturidade,
A gente não está disposto a pagar nenhum preço. Então, quando a gente fica na indecisão, já estou talvez até antecipando um pouco, mas quando a gente fica na indecisão, é esse o lugar de não querer pagar nenhum preço. E quando a gente traz aqui que a atitude é mais importante que o caminho, é um lugar que eu, quando eu ouvi isso, né, porque isso faz parte dentro dos conceitos da inteligência espiritual que a gente traz. A gente fica sempre com esse receio, tô tomando a atitude certa, né? Tô escolhendo o caminho certo? Será que esse é o caminho mais certo para eu fazer? Será que vai dar certo? E a gente fica nessa ansiedade, nessa angústia. E o que a inteligência espiritual traz, que para mim é um alívio, é tipo assim, cara, não importa o caminho. Importa mais com qual atitude interna você está fazendo essa escolha. Então é um lugar onde a gente pode olhar como que eu estou escolhendo isso, né? Quais são todos os impactos que estão me fazendo tomar essa escolha? Eu estou olhando de forma madura para todas as opções, eu estou aceitando correr o risco de me frustrar. Se eu me frustrar, o que pode acontecer? Então, como é que a gente vai percebendo esses nossos lados? Porque tem um lado nosso da criança que quer tudo do nosso jeito, que não aceita a frustração. Então, se acontece alguma coisa que não estava dando esperado, entra numa reação emocional e fica presa naquilo por um tempo. Ou se eu estou indo com o meu lado maduro, desenvolvendo esse lado maduro, né? Porque os dois lados estão dentro da gente. E conseguindo olhar para todas essas questões, entendendo que mesmo se eu tomar uma decisão que eu vá me frustrar depois, como que eu vou lidar com essa frustração? Como que eu desenvolvo essa maturidade para aprender a lidar com essa frustração? Então, o que ele traz é que essa atitude interna é mais importante do que qualquer outra coisa. Me dá um alívio saber isso. Não sei se para vocês. O que eu falo assim, o que ele traz é o que a inteligência espiritual traz de conceito, né? Vamos ver se eles se aliviam mais quando entrarem em Próximo. contato com o próximo. Aí, o que a gente traz aqui, né? Que a decisão madura, saudável, que é essa do meio, ela envolve a ponderação, né? O que é uma ponderação? É a parte da reflexão com a ação. Então, é o lugar do passivo com o ativo, o equilíbrio do passivo com o ativo, né? Eu reflito, né? Pondero, mas tem a ação junto, eu tomo ação. Quando eu vou para um lugar imaturo, né? Que seria uma distorção de uma decisão madura, eu vou para um polo, eu vou para uma indecisão, então é um lugar onde eu fico numa inércia. Então eu só reflito, eu fico aqui pensando, postergando a tomada de decisão, procrastinando, que foi o tema do nosso último EPA, e eu não tomo nenhuma ação. Essa é uma distorção do que seria uma atitude saudável, e madura de tomada de decisão. Quando eu estou nessa indecisão, nessa inércia, eu só vejo o preço a pagar, então eu estou vendo todos os preços a pagar aqui dessa tomada de decisão e eu não quero pagar nenhum preço. Normalmente eu estou mais conectada, eu estou enxergando mais o preço a pagar do que eu estou vendo o benefício, o ganho que eu vou ter com aquela escolha. Então é quase como se a desvantagem ficasse maior do que a vantagem daquela escolha. Então eu estou olhando, dando muito peso para a desvantagem que eu vou ter e eu não quero pagar esse preço. E aí eu fico congelada, eu vou para essa inércia, eu demoro para tomar decisão. O outro lado da distorção é quando eu vou para uma precipitação, quando eu tomo uma decisão de forma impulsiva. Então, quando eu ajo sem refletir antes, eu vou para uma ação direto e eu não paro, né? Quando está esse desequilíbrio de passividade e atividade, né? Numa esfera, numa ponta, eu estou muito mais na passividade e não tem tanta ação, tanta atividade. E no outro, eu estou mais na atividade e não tem tanto a parte da passividade, que seria a parte da reflexão. E tudo na vida a gente precisa do equilíbrio das duas coisas, gente. Então, na impulsividade, eu estou agindo sem refletir.
E nesse lugar, eu não quero ver o preço a pagar. Então, eu estou mais conectada com o ganho que eu vou ter ali daquela escolha, e aí eu vou direto no ganho daquela escolha, mas eu nem parei para pensar no preço a pagar e nas desvantagens que eu estou tendo. Então, às vezes, eu tomo uma decisão impulsiva, depois chega lá e falo assim, nossa, mas não sabia que era bem aqui, acho que eu me arrependi aqui de ter tomado, porque eu não sabia que eu ia ter que pagar esse preço tão alto. Lá, vou falar, vou dar um exemplo aqui. Eu sou alguém, gente, que tinha uma tendência a tomar muito mais. Meu processo, né, de decisório, ele ia muito mais para impulsividade. E quem recebeu o e-mail aqui nosso do EPA, né, divulgando o EPA, eu não sei se todo mundo que está aqui viu esse e-mail, acho que não necessariamente. Eu tinha uma impulsividade para tomar decisão, porque eu tinha muito medo de entrar em contato com a possibilidade de dar errado. Então eu não queria nem ver o que podia dar de errado, mas eu queria tirar aquilo da frente de qualquer jeito, porque para mim era mais doloroso ficar indecisa do que tomar qualquer decisão que fosse. Para mim era assim, tá? Então, de alguma maneira, eu estava na imaturidade, mesmo que o tema seja indecisão, né? Existia a imaturidade, mas para esse lado, para essa distorção no outro polo, né? Então, assim, para os impulsivos, Quero incluir uma camada que a gente, na verdade, não tem isso claro na consciência, que a gente está nesse isso é um nível. processo Geralmente, quando a gente está num inconsciente. processo, geralmente quando a gente está num processo de indecisão, eu coloquei uma imagem para facilitar. Estou no nevoeiro. Tô no nevoeiro, porque na verdade ainda não está tudo tão claro. Eu preciso querer sair do nevoeiro para poder tomar essa decisão madura. E muitas vezes eu estou no polo da inércia, com uma camada disfarçada de muita atividade por cima. Ai, não vou ter tempo, estou correndo, minha agenda está cheia, porque eu não quero parar e me entrar em contato que, na verdade, eu não quero tomar essa decisão. Quando eu estou tomando, nossa, perdi o prazo. A gente tem, né, brasileiro tem uma imagem ainda de massa, né? A gente deixa tudo para a última hora, por exemplo, né? Imposto de renda, é o último dia. Por que será que a gente vai fazendo? E aí, se a gente for perguntar, você ficou quieto na rede, esperando para fazer seu imposto de renda? Não. Foi colocando muita atividade em cima, mas na verdade é que quer parar para fazer, porque é uma atividade que tem uma necessidade ali de concentrar, alguma coisa, não quero fazer. E eu preciso entrar em contato com esse eu não quero às vezes. No outro lado da polaridade, que também tem muita ação, eu já vou e ajo. Também, às vezes, é muito disfarçado, não é tão claro assim. Às vezes a gente está calmo por dentro, mas rapidinho já toma essa decisão. Ela veio de um lugar impulsivo, então tem que olhar essas camadas superficiais, onde a gente mascara todo esse processo decisório. Não é fácil, mas tem que querer. Então, começa com o primeiro passo. Eu quero sair do nevoeiro, quero sair desse processo, quero ter clareza. Vou colocando o que eu quero, coloco a intenção de ter clareza, quero mais informações, quero dar um passo. Então, vai começando a colocar esse rumo. Muito É só bom. isso lá. Muito bom. E vocês conseguem identificar se tem algum padrão de vocês aí, ou em alguma área da vida, ou em algum certo, né, tipo de tomada de decisão? Quando que eu vou para um momento mais impulsivo? Quando que eu fico mais na inércia? Será que eu estou mais no meio do caminho? Vocês conseguem se identificar? Ou identificar alguma decisão que vocês tomaram dentro desses 3 níveis? Tem as variações, tá? Desses níveis, né? Porque a gente foi o que a Josi falou. Não é só o polo no extremo, tem muitas camadas que a gente precisa ir descobrindo. A, a Cris, eu não sei se é a Cris ou o Cris, mas, enfim, Cris, depois se apresente. Entendo que cada um de nós faz o melhor que pode com as ferramentas que possui no momento. Exatamente. A Sem gente dúvida. precisa. Quando a gente começa esse trabalho de autoobservação, né, de como que têm sido as minhas tomadas de decisão, como foram as minhas tomadas de decisão hoje ou nessa última semana,
a Cris. Ótimo, bem-vinda, Cris. Como foram, né, quando a gente começa a se observar, o processo de autoobservação é a gente poder olhar para isso sem julgamento, que é o maior desafio. Que a primeira coisa que vem é a gente se julgar. E a gente poder observar o nosso julgamento. Então, eu estou olhando para aqui e falo assim, nossa, eu fui muito imatura, porque fiquei na inércia, não tomei a decisão. Nossa, eu fui muito imatura, porque eu fui para precipitação, tomei uma ação aqui super impulsiva. E aí a gente acaba com a gente nesse lugar, né? E o convite, Cris da Escola do Caos. Ótimo. Muito bom. E aí a gente acaba com a gente quando a gente começa a fazer esse processo de autoobservação, porque a gente se julga muito. A gente já começa o processo de autoobservação tentando encontrar o certo e errado. E o convite é exatamente a gente poder aceitar que o que a gente fez foi o melhor que a gente pôde com as ferramentas que a gente tinha no momento. E aí eu quero dar passos relacionados a isso, mas antes eu preciso aceitar que aquilo foi o possível. Foi o que eu tinha disponível, de recursos disponível para mim naquele momento. E a gente ser mais generoso com a gente. A gente é muito duro com a gente. Então, comecem a observar os pensamentos e as frases que vocês têm dito para vocês mesmos. Se estamos indo no caminho de ser generosos conosco ou se estamos sendo muito duros. Isso faz parte desse caminho de autoobservação. A Consuelo falou, fico na ponderação, mas às vezes foge. Muito bom. Gente, vou contar um exemplo meu de impulsividade. Eu fiz uma tatuagem sem ver o desenho. Nem eu sabia disso, Laís. Minha tatuagem das costas, eu fiz sem ver o desenho. Eu nem gosto dela, porque daí depois, né, eu já me arrependi logo em seguida que eu fiz. Bom, pensa num ato impulsivo. Super impulsivo. Nem parei para pensar. Falei, era o único dia que o tatuador estava em São Paulo. Falei, então eu vou fazer. Ele não tinha um desenho. Foi difícil. Me arrependi loucamente. Super ato impulsivo. A Cris falou, quando estou na indecisão, estou algumas vezes num processo de autossabotagem. A gente faz muito isso. E às vezes a gente, é o que a Josi falou, a gente fica procrastinando o negócio, colocando um monte de outra coisa na frente, porque a gente não quer lidar com aquela questão que a gente sabe que seria bom a gente olhar, e a gente cria outras coisas para que a gente gosta de se enganar, né? Gostamos de nos enganar. O Paulo falou, comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Muito bom, adoro as frases do Paulo, ele trouxe outra antes, né? Uma vida virtuosa é o caminho do meio. Aristóteles. Muito bom. Acho que pode passar, já. Alguma dúvida desse slide, gente? Então, vamos seguir. Pode seguir, já. Bom, gente, então como é que a gente faz escolhas, né? Como se isso aqui, gente, parece até que é receita de mágica, né? É uma receita mágica, mas não é. A gente sabe que não é, tá? E nem vou falar para você que isso é uma receita mágica, porque não é. Mas o que que é importante? E muitas vezes a gente subjuga a importância disso. É saber o que a gente quer. Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer. A gente toma muitas decisões ao longo do dia sem saber o que a gente quer por detrás daquela decisão que a gente precisa tomar. O que a gente verdadeiramente quer. Então, saber o que se quer, que não é nada, não é uma questão nada simples. Por isso que eu falo que isso aqui parece uma fórmula mágica, mas na verdade não tem nada de mágico aqui. É dar um trabalho do cão, mas é saber o que se quer, em primeiro lugar. Conhecer as consequências envolvidas. Então, é pegar a decisão que você tem para tomar, com as opções de escolhas que estão disponíveis nesse momento, tem um bicho aqui, que estão disponíveis nesse momento, e fazer o trabalho da reflexão, né? Colocar aqui o que tem de positivo, de vantajoso se eu tomar essa escolha, o que tem de desvantajoso se eu tomar outra. Eu duvido aqui alguém já ter pego para fazer isso e botar no papel. A gente vai fazendo aqui, ó. A gente vai fazendo aqui de um jeito meio, né? Do jeito que dá, do jeito possível. Mas se a gente toma
responsabilidade por promover essa reflexão dessa forma, a gente já está trazendo mais maturidade para essa decisão que a gente vai tomar. Porque quando você faz isso, quando você conhece todas as consequências envolvidas, as vantagens e as desvantagens, você percebe que não vai dar para ter tudo mesmo. Não é à toa que aquele ditado tão famoso, né, diz: cada escolha, uma renúncia. A gente não vai ter tudo, não vai mesmo. Mas isso aqui seria, vai, a fórmula mágica, que a gente sabe que não é mágica, não é pílula que a gente toma e resolve o problema, não. Eu ia falar, alguém levantou a mão, fui eu mesma, ó. É, a facilitadora levantou a mão. É, um outro conceito que a gente gostaria de trazer para vocês é o da dualidade humana, né? A gente vive numa realidade dual. A gente tem noite, dia, certo, errado, bom, mal, ruim, enfim, a gente tem tudo que acontece na nossa vida tem sempre um lado positivo e um lado negativo. Por mais que uma tragédia aconteça e a gente ainda esteja num momento de muita aflição e de muito sofrimento, e vendo aquilo da forma somente negativa e só olhando o que de negativo aquilo está trazendo para a gente, para a nossa vida, o que de desvantagem aquilo está trazendo, a gente sempre vai poder ter a possibilidade de escolher ver também o que de positivo aquilo nos trouxe. Mas é um exercício fazer isso. E a dualidade também está presente em qualquer escolha que a gente vai fazer na nossa vida, né? Porque não existe a escolha vantajosa e a escolha totalmente desvantajosa. Não existe nada só positivo, nem nada só negativo, nunca. Por mais que a gente, nesse momento, esteja praticamente convencido de que isso só é negativo. E aí eu dou alguns exemplos, né? Ah, a gente é demitido. Ah, é ruim. Ah, quando a gente termina um relacionamento. Ah, deu errado. São as coisas que a gente costuma, né? Que vem primeiro. Quantas vezes eu mesma já passei por demissão e na hora foi para o fundo do poço. Depois de um tempo, era extremamente grata por aquilo ter acontecido. Eu consegui enxergar, assim, o lado luz, o lado maravilhoso e vantajoso daquilo ter acontecido. E para tudo é assim, gente. A gente já sabe disso. É que a gente sabe aqui, ó, intelectualmente. Emocionalmente, num outro nível de consciência, que normalmente está lá bem afundadinho, no inconsciente, a gente vive e decide desse lugar que se esquece disso. Emocionalmente, a gente se esquece disso. Então, estou aqui para lembrar dessa dualidade, que a gente sempre tem o poder de buscar, escolher, ver o lado positivo até quando a gente toma uma decisão que levou ao erro, que a gente a princípio entendeu que não deu certo. Não existe a escolha vantajosa e a escolha desvantajosa. Vantagens e desvantagens existem em toda e qualquer escolha. E aí, gente, o Quero tá aqui de novo. Ele já é um personagem de outra apresentação nossa, da nossa última apresentação, onde a gente falou de procrastinação. E vocês vão entender por que ele tá aqui já já. O que te impede de decidir é não querer pagar o preço da escolha. Ou seja, você quer querer pagar quando você está indeciso. Você quer querer pagar o preço, mas você ainda não quer. Por isso, o quero aqui. Quero querer pagar o preço dessa escolha, mas a verdade é que eu ainda não quero. E, a gente já falou disso anteriormente, a gente precisa aceitar, acolher. Ainda estou indeciso.
eu ainda quero querer decidir, quero querer pagar o preço de uma dessas opções de escolha que estão à minha disposição, mas ainda não está possível. Essa é a verdade para o momento. A gente fala que a verdade, ela é luz que ilumina o caminho daqui por diante. E isso pode fazer com que assumir essa verdade, né? Assumir que é isso agora, que é isso que acontece com você agora, é o que pode mudar isso amanhã mesmo. E que pode fazer você intencionar, querer decidir. Mas só depois de aceitar, gente. Só depois de aceitar. Eu quero fazer um lembrete, que às vezes a gente começa a ver isso e a gente vai para um lugar, nossa, eu preciso pagar esse preço. Então, eu preciso tomar essa decisão e eu preciso pagar esse preço. Só que a gente fica nessa, parece uma guerra interna, sabe? Eu vou para um lugar do eu preciso tomar essa decisão, mas no fundo tem uma parte nossa que não quer ainda. E é esse lugar que a Jana está trazendo. A gente precisa ter consciência da parte nossa que não quer, porque se a gente fica só no preciso, é onde a gente trava, é onde a gente fica nessa inércia, nessa procrastinação, a gente trava, porque a gente não está olhando para um lado nosso que não quer. Então, poder ter consciência do nosso lado que não quer pagar o preço é, é esse lugar de ser generoso com nós, mas eu não quero agora, eu quero ficar aqui na indecisão e tá tudo bem. Ser generosos com nós nesse lugar. E aí colocar essa intenção que a Jana falou, lembrem do quero. Quero querer pagar o preço, mas hoje eu ainda não estou disposta. Gente, aí a gente vai começar a ser redundante, mas com outras palavras, porque a gente sabe que pode falar mais com uns de um jeito, falar com outros de outro jeito. Pagar o preço da escolha é igual a aceitar a desvantagem da escolha antes de tomar ação, de decidir propriamente. E contar com o lado desvantajoso dela. O lado desvantajoso da opção que você escolher pode sim se manifestar. E quando você vai com essa consciência tomar ação de decidir, você já vai em paz com o resultado. Aquilo não vai te atordoar da maneira como te atordoaria se você tomasse uma decisão, por exemplo, impulsiva, sem nem conhecer os preços das desvantagens que podem vir. É correr o risco, né? Poder correr o risco. Não querer arcar com com a desvantagem da escolha é igual não querer sentir a dor da frustração, que foi o tema, inclusive, que a gente trouxe, né? A gente falou bastante dessa dor da frustração com relação ao tema procrastinação, que tem muita sinergia com o que a gente está trazendo aqui hoje. Inclusive, vou abrir aqui para vocês, eu, a Josia lá, quando a gente falou, putz, vamos falar de indecisão, foi o tema, vai ficar bem próximo, né, de procrastinação, mas aí a gente escolheu basear esse tema de outra maneira, mas no final das contas, quando a gente está indeciso, não está querendo tomar ação de decidir, a gente está aí fugindo de sentir a dor, de entrar em contato com a manifestação da desvantagem dessa escolha que a gente vai fazer. E não há nada mais corajoso do que a gente assumir o risco de se frustrar. A gente precisa começar a assumir o risco de se frustrar e sentir a dor da frustração. E isso é um grande passo de maturidade, mas exige muita coragem. E ó, coragem não é verso de medo, hein, gente? Coragem é medo andando. Essa frase não é minha. Eu esqueci de quem é agora, eu vou lembrar, depois eu falo, daqui a pouco já vem. Que é a pré-menopausa, gente, ela é maravilhosa. Vai vir, tá vindo, já já chega. Indecisão, no final das contas, né, da definição que a gente deu aqui, é a decisão de não querer arcar com a desvantagem da escolha. É uma decisão, gente. E aí, como é que vocês estão com tudo isso até aqui? Ah, a Adri tá aí.
Ele é, Gi. Nossa, tem um monte de gente que não tinha visto. A Cris colocou indeciso. Brincadeira, viu? Tudo bem, vamos aceitar que continuamos indecisos, mesmo Muito vindo para esse bom, encontro pensativo. sobre indecisão. Ó, o Ah, Paulo já achou a frase, Janaína. O coragem é o medo andando. Guimarães Rosa. eu acho que não é dele, não. Não é dele, não. Eu vou te falar de quem é, mas não é Beleza. dele, não. É daquela psicóloga sul-africana que escreveu um livro, que agora eu já esqueci também o nome. Calma, já já vem, tá, gente? Dá um tempo que chega, vai chegar, vai A Juliana chegar. falou, pensativas. Pensativa, pois é. Legal. Eu quero incluir umas coisas, assim, se der. A primeira é que todos nós temos imaturidade. A gente falou disso lá no tema da imaturidade emocional e que demora para a gente amadurecer emocionalmente. Então, né, todos nós temos um lado imaturo. E às vezes as nossas escolhas vêm deste lado, seja lá pela inércia, seja lá pela precipitação, independente, nós tomamos decisões desse lado. Todos nós também temos um lado maduro, já emocionalmente. Então, muitas decisões que nós tomamos da vida também vêm desse lugar que já consegue unir a ação com a ponderação e tomar atitudes maduras. E a nossa vida é esse mosaico. Partes a gente toma essas decisões mais imaturas, outras não. E não tem certo e errado. O que tem a minha vontade, se eu tiver essa vontade, de conhecer um pouco do meu processo decisório. E isso pode me ajudar. Conhecer quando vem desse lado imaturo, quando vem desse lado mais maduro. E como eu fico internamente. A criança em nós, ou seja, uma consciência infantil, todos nós temos. Que é essa que só quer ter vantagem, não quer ter desvantagem. O meu filho já chorou porque ele não conseguiria ficar em 2 lugares no mesmo tempo. Tipo, o amigo chamou para ir na casa e o outro chamou para ir no aniversário. É tão sofrido ele tomar essa decisão que ele chora, não sabe o que fazer, porque, filho, não dá para clonar, tem outro jeito. Então, em um lugar onde ele fala, eu queria estar nos dois, eu queria. Essa parte existe dentro de nós. Eu quero o lado bom das 2 decisões. Que é o convite da Catris. Vamos conhecer esse lado, o maduro, e vamos conhecer o imaturo. Eu uso o meu lado maduro para fazer escolhas de conhecer o lado imaturo. E aos poucos, devagarzinho, vou conhecendo como ele faz, como é que é, quais as artimanhas que a gente usa para isso. Com muito amor e acolhimento, com o tempo a gente pode ir amadurecendo esse nível de consciência, aos pouquinhos. Você fala assim, nossa, aqui eu sempre tomei uma decisão assim, ai, mudou padrão, por que será? Mas isso exige trabalho, existe vontade, direcionamento da vontade, então eu direciono a minha vontade para isso. É só porque, assim, parece que é monolítico, não é, gente, a gente é bem complexo e bem simples no final das contas, é isso, a gente incluir os 2 lados da moeda, temos o lado maduro e temos o lado imaturo. E a vida Vou inteira falar a isso. gente vai ter. Maravilhoso, A Josi, que a vida vida inteira a inteira a gente gente vai vai ter. ter. Não é que assim, ai, estou amadurecendo, agora sou uma pessoa madura e só tomo Só tomo decisões decisões maduras a maduras. partir desse momento. E aí, nossa, se eu tenho uma ação que foge desse padrão que eu idealizei que eu estou nesse lugar de maturidade, se acontece alguma coisa que eu percebo que eu fui para uma maturidade, que acontece, eu me julgo, eu me critico, eu vou para esse lugar. Então, a gente lembra que não é estático. Nossa maturidade não é estático. A gente manifesta a maturidade em alguns momentos e manifesta a nossa imaturidade em outros momentos. Gente, para quem achou que ia aprender a tomar decisão com esse encontro, eu tenho uma notícia bem ruim para dar para vocês. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. É para você conhecer seu processo decisório, você tem mais elementos agora para investigar como é que se faz, quando, de que jeito, e começar a perceber como é que esses padrões se estabelecem em vocês.
Mas não é agora. Fui no encontro quem dera, né, gente? Eu tenho uma crença de que o dia que eu souber tomar decisão, o dia que eu souber tudo de tudo, eu morro. Então, isso valida, inclusive, uma outra crença que também eu tinha, que eu estou tentando me livrar dela, é, que a ignorância é uma bênção. Não é uma bênção, gente. Não é. De jeito nenhum é uma bênção. Então, vamos conhecer mais um pouquinho da gente mesma nesse lugar, para daqui para frente olhar para as nossas decisões de uma outra forma. De repente, quem sabe, começar a mudar um padrãozinho aqui, outro ali, com relação a algumas, as possíveis para o momento. Eu já vou brincar, mas assim, essa crença, né? A ignorância é boa, é um presente, significa eu quero ficar no nevoeiro, porque onde tem clareza, aí não existe ignorância. Então ali tem um conforto e às vezes é não tomar uma decisão, está totalmente vinculado às vezes com a tomada de decisão e um aumento da consciência. Quero incluir outras coisas, que é o estudo do processo decisório. Às vezes, gente, é reparar no pequenininho, na decisão pequena. Não é na grande decisão se eu vou aceitar o pedido de casamento. É no pequeno. Como que eu decido no dia a dia? Eu vou no mercado. Como que eu decido que eu compro? Eu vou daqui no meu trabalho. Como eu escolho o trajeto? Tudo isso são escolhas. Como eu escolho quando alguém é mal educado comigo? Eu estou escolhendo. De que lado? E a gente vai começando. Querer saber. Abrir um espaço interno para querer saber. Isso diz muito sobre nós. Às vezes, muito mais do que uma grande decisão. É porque as Quando grandes eu fico, decisões a gente para mais, né, para avaliar Ou comprar de um um modo carro. geral. É. Custa X. Uau, vou comprar uma casa. Então eu paro, vamos mudar de cidade. Aí a gente já sabe que tem vantagem, vai ter desvantagem. E pequenininho. Fica como esse eu lido convite aí quando para cá. acontece uma frustração no meu dia que eu não estava esperando? Que escolha eu faço a partir disso? Algo que não estava previsto o que aconteceu. Como eu escolho reagir a partir disso? E aí, vamos para a prática, pessoal? Então vamos lá. Papel e caneta? O pessoal tem? Ai, é verdade, gente. Não sei se a gente avisou no grupo dessa vez, que é Não, para acho que trazer papel não. e caneta para o pessoal novo que entrou. Sinto muito, gente. Se não avisamos. Vou pedir para vocês pegarem aí um papel e caneta. Oxi, agora não tá indo. Bora lá, pessoal. Agora, o que que a gente vai pedir para vocês fazerem? Mão na massa. Mão na massa. O que é a massa hoje? Eleger uma indecisão do momento. Pode ser alguma coisa simples, é o que a Josi trouxe. Dessas decisões. Para você avaliar, mesmo que seja. É uma coisa que você sempre costuma ficar indeciso sobre. Uma situação que evita decidir. E a descreva no papel. Descreve objetivamente. Ah, eu esqueci de descer o númerozinho quando eu complemento. Tudo bem, gente. A noia aqui. Descreva suas opções de escolha, né? Quais são as escolhas que te aparecem no momento relacionadas a essa decisão? Podem ser Tentem duas. escrever três, porque normalmente a gente fica preso em duas, mas às vezes a gente consegue ter uma terceira. Então, A gente tem bem normalmente são mais, várias, mas a temos bem gente tem mais. muitas mais, mas Normalmente a enfim. gente fica preso em duas, tentem colocar pelo menos três. E para cada uma delas, bora lá. Desvantagem, vantagens. Bora. Vocês querem música para esse momento? Então tá bom.
Ixi, só que se eu for por colocar música, eu vou ter que parar de sharear a tela. Vai ficar sem música hoje, gente, para vocês poderem ver aí. Para quem estiver com muita dificuldade de pensar numa indecisão, pode lidar com a própria indecisão de escolher um exercício, uma escolha, ou pode até pegar uma decisão que foi feita no passado e tentar trazer, ter mais consciência dela. Ah, Paulo, obrigada. É a Susan David, é ela mesma. Obrigada.
E aí, gente, como é que tá aí? Muita coisa aparecendo? Vocês precisam de mais tempo? Deu? Eu sei que tem um pessoal que tá com a câmera fechada aí. Mas acho que a gente pode seguir. Tá. Olha, Juliana, percebi que a minha indecisão virou decisão. Muito bom. Isso para, ó, já valeu o Bom. encontro de hoje. Uma É. pessoa falou que a decisão virou decisão. Pronto, tudo acabou. Podemos ir embora. Eu já cumpri minha meta da noite. Ai, que bom, Juliana. Muito bom saber. É para você ver, né? A gente não para fazer essas coisas. Então aqui a gente vai parar para fazer. Muito bom, muito bom. É, Não, a gente põe camadas em cima de parar para fazer, que é Ah, o tema não. que a gente trouxe. Então, pode ser que tenha gente aqui na sala. Acho que eu mesma fiz isso sem querer, agora talvez eu esteja me dando conta. Eu podia ter usado esse tempo para fazer o exercício também, pegar alguma decisão minha, não usei, nem pensei. Estou aqui Eu usando a usei, eu desculpa da fiz. facilitação para não fazer o exercício. Eu podia ter feito. Então, eu estou sentindo que tem uma resistência minha para olhar para esse lugar direito aí. Se alguém viveu algo parecido comigo, com o que eu fiz aqui, não precisa se declarar, tá? Mas preste atenção, porque isso diz sobre a gente, né? Isso diz sobre você. Na hora que chegou o exercício, isso não é minha cara. Eu percebi que a gente já teve com mais gente aqui na telinha. A telinha, as pessoas desapareceram da telinha. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa externamente, mas que na verdade só mostra que tem uma resistência para olhar para o que talvez pudesse ser identificado sobre si mesmo com relação à tomada de decisão, ao processo de tomada de decisão. Então, tudo diz sobre nós. E eu estou saindo com a lição de casa aqui de ver qual a minha resistência de porque eu estava aqui e não mexer nisso, não. Farei. Gente, antes da gente ir para a partilha, com base no exercício que a gente fez, eu vou. A gente pôs aqui um slide para isso, gente? Ó, a pessoa. Não, eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu esqueci de pôr o slide para isso, mas eu lembrei que eu quero fazer isso. Que a gente já tinha Tá. combinado, né, meninas? Vou pedir de novo para a gente fechar os olhos depois desse exercício feito. Mais uma vez, vamos fechar esses olhinhos, botar o pé no chão, lembrar de colocar essa coluna ereta, ainda que relaxada. E nesse momento, eu vou te convidar a ativar a sua sabedoria interior. Todos nós somos dotados dessa sabedoria interior. A inteligência espiritual, desenvolver a inteligência espiritual, disso se trata. Então, nesse momento, eu convido cada um de vocês, cada uma de vocês, a ativar essa sabedoria interior, que pode sim te auxiliar e te orientar em sua tomada de decisão, qualquer que seja ela. Esse é um recurso que pode sempre ser utilizado por você. Essa ativação pode ser feita a qualquer momento. Vá percebendo como isso ecoa dentro de você, como você recebe essas palavras, o que te faz sentir.
Quais são os pensamentos que te vêm à mente agora? Julgamentos. Você já tomou inúmeras decisões. Você passa o dia tomando decisões. E você já usou a sua inteligência espiritual para tomá-las. Então, ative-a agora e aproveite para recrutar uma qualidade sua que você gostaria de ver manifestada para tomar decisões a partir de agora, para tomar essa decisão na qual você trabalhou no encontro de hoje. Você é dotado, dotada de inúmeras qualidades, algumas já manifestas, outras nem tanto. Mas qual gostaria de manifestar neste momento para tomada da decisão que trabalha agora neste? Vá voltando a atenção para sua respiração e vá voltando para cá, cada uma no seu tempo. Vou falar baixinho, porque eu estou vendo que algumas pessoas podem estar de olhos fechados. E eu não sei porque elas estão com câmeras fechadas. Gente, e aí? Como foi para você? Jean, tô Hum, só pensando na questão do tempo. Não sei se vale só a gente passar os últimos slides e aí a gente pausa a gravação e abre para partilha. ótimo, ótimo. Pode ser, Muito gente. bom. Acho melhor. Mas queremos Boa ouvir dica. vocês. É, porque a gente quer ouvir vocês. Não tá indo. Aí, foi. Então, aqui, só para vocês entenderem os passos, na verdade, para todos os temas, a gente põe esses passos, que é do automatismo, quando eu não tenho consciência do que se passa comigo, do que está acontecendo comigo, de como eu estou tomando decisão, para o passo de observação, que eu começo a ter consciência do padrão automático que eu estou vivendo, ou do padrão de eu estar ignorando aquela decisão que eu preciso tomar, ou de eu estar agindo com impulsividade, ou de eu ficar presa na inércia, fico procrastinando, fico inventando outra coisa, poder perceber o padrão. Aí eu passo de aceitação do que se é no momento. É isso. Esse é o padrão que eu estou vivenciando, é isso que está acontecendo, é aceitar. A partir disso, que aí eu tenho um aprendizado, né? A partir do momento que eu aceito, eu tenho um aprendizado. Com esse aprendizado, normalmente a gente mantém ainda a mesma resposta. É muito difícil a gente mudar os padrões. A gente pode continuar dando a mesma resposta, só que agora com consciência. Agora eu sei que eu estou agindo dessa forma por conta disso. Então eu sei que eu estou indecisa relacionada à situação porque tem um preço a pagar que eu não quero.
Então, a minha resposta externa, ela continua sendo a mesma, mas internamente eu já ganhei a consciência daquilo. E aí, o quinto passo é a escolha, né? Eu escolho uma outra resposta depois que eu passei por todos esses passos. E não é linear, tá, gente? A gente vai para uma, volta para outra, tem que voltar para observação, para automatismo, né? Não é nada linear, mas só precisa entender um pouco esse processo. E a maior parte do tempo a gente está no passo 1 do automatismo, sem perceber o que está se passando dentro de nós. Mas conforme a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai saindo aos pouquinhos dele. Isso. E a gente faz já isso, tá, gente? Ainda que não com a consciência que vocês ganham quando enxergam esse slide aqui, quando a gente fala sobre o tema. Todo mundo, de alguma maneira, está evoluindo e está crescendo, mesmo sem ter consciência de que acontece dessa forma. Vocês estão ganhando consciência. Eu acho que fica mais. O processo de evolução fica um pouco mais fácil, um pouco mais dinâmico quando se ganha esse tipo de consciência. O próximo encontro do EPA vai ser dia 22 de agosto. Não é a última quinta-feira, que normalmente a gente faz na última quinta-feira, mas como a gente vai começar a próxima turma da mentoria, a gente antecipou. Então é a penúltima, dia 22 de agosto. Surgiram temas do que vocês querem ver, esperamos todos vocês no mês que vem. E a gente quer também compartilhar com vocês que temos a próxima turma da mentoria. E, nossa, gente, eu tô feliz que a gente tem 3 pessoas que participaram da mentoria aqui, É verdade, pode né? fazer propaganda, A gente. Grace, a Andressa e o Sidney. Os 3 já fizeram mentoria com a gente. Então, vai começar agora a turma 4, no dia 28 de agosto. São encontros que vão acontecer às quartas-feiras. São 6 encontros online em grupo. 2h15 cada encontro. Tem um encontro online individual. Exercícios práticos, material gravado, grupos pequenos para a gente poder dar esse acompanhamento exclusivo. Vou deixar o link aqui no chat daqui a pouco para vocês. Serão muito bem-vindos. Quem quiser saber mais como que é a mentoria, a gente também pode marcar um papo para explicar. Mas quem tiver interesse, a gente aprofunda muito mais nisso tudo que a gente está trazendo aqui, para dar mais passos da gente se conhecer e ter mais práticas e recursos, mais ferramentas e recursos para a gente caminhar ao longo da vida com isso. Então é esse o convite, né? Agora eu vou mandar o link e a gente pode parar a gravação. Então, muito obrigada a quem assistiu a gravação também.